Neste capítulo, iremos aprender a como realizar as principais operações matemáticas dentro do nosso código. Para a realização da soma de dois ou mais números, a gente pode simplesmente escrever de forma direta e colocar 2 mais 3 e ele vai dar o resultado 5. A subtração segue o mesmo procedimento. 2 menos 3, ele vai retornar menos 1. A multiplicação e a divisão, a gente utiliza do asterisco e da barra. Então, observe, se eu boto 2 asterisco 3, ele retorna 6. Se eu não colocar nada, se eu colocar 2 espaço 3, ele também assume como se fosse uma multiplicação. Mas o mais prático é que seja colocado o asterisco e faça 2 asterisco 3, resultado 6. Para a divisão, ao executarmos, por exemplo, 6 dividido por 5, repare que o resultado obtido é o resultado de forma simbólica. Ou seja, para acelerar o cálculo, ele não mostra o número decimal da conta, ele mostra a representação simbólica dela. Caso queiramos o valor em casas decimais, a gente tem 3 alternativas a se seguir. Bom, já foi mostrado que a gente pode usar a função n colchetes, e aí 6/5. Podemos também utilizar da forma 6/5 /n. E podemos também simplesmente utilizar 6./5 e ele também aparece com o resultado na forma decimal. A potenciação é feita com o acento circunflexo. Então, se fizermos 2 acento circunflexo 3, ele vai retornar 8. Para quem já está acostumado com outras linguagens de programação, normalmente se utilizava 2 asterisco asterisco 3. Mas o matemática não reconhece dessa forma. O matemática utiliza o acento circunflexo. E para a radiciação, vou até corrigir aqui porque está radiação, radiciação. Por exemplo, se quisermos tirar a raiz quadrada de 2, podemos elevá-la a 0,5. E aí, como eu estou utilizando um número decimal, ele já me retorna um número decimal. Podemos, por exemplo, utilizar 2 elevado a 1/2. E observe que desta forma não temos o resultado esperado, justamente por conta da ordem de execução de expressões matemáticas. Aqui primeiro ele vai fazer 2 elevado a 1 e depois vai dividir por 2. Então, nesse caso, o correto a se fazer é 2 elevado, aí abre parênteses, fecha parênteses, e entre os parênteses utiliza o 1/2. E aí ele me dá o resultado simbólico de raiz de 2. Existe também a possibilidade de utilizar a função squared, que é a função sqrt, e a gente coloca 2 aqui. Aí ele me dá o resultado de raiz de 2. No caso de funções trigonométricas, o matemática já possui setada as funções seno, cosseno, cosseno hiperbólico, tangente. Então basta a gente utilizar dessas funções. Então a gente pode vir seno, só que tem que ser o nome em inglês. Então é sin, seno. E aí entre colchetes, porque é uma função, a gente usa 30. Só que aqui ele vai pedir o valor do grau em radiano. Então a gente bota vezes π.
π também é uma função nativa, então você acessa ela com P maiúsculo, π sobre 180. E ao executar, ele vai me dar o resultado de meio. E o mesmo vale para todas as outras funções. A gente, se quisesse usar cosseno, poderia. Raiz de 3 sobre 2. No caso de derivadas integrais, vamos tomar como exemplo a seguinte função. f de x é igual a x ao quadrado mais 5x mais 10. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula para que o resultado não seja exibido assim que eu executar o comando. Então, ao teclar Enter, eu especifiquei a minha função f de x, porém não quero exibir o resultado. Então, eu coloquei ponto e vírgula ao final do código. E agora podemos acessar a função, por exemplo, utilizando para x igual a 1. Teríamos o resultado de 16, que seria 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, mais 10, que são 16. Então, no caso de querermos calcular a derivada desta função, podemos utilizar f, seguido de apóstrofo, entre colchetes x, e executar. E ele faz o cálculo da primeira derivada para mim. Para calcular a segunda derivada, f, apóstrofo duas vezes, entre colchetes x. E ele calcula a segunda derivada desta função. A outra alternativa seria utilizar a função d, e aí entre colchetes colocar a função que a gente quer, seguido de vírgula, e aqui vai ser uma derivada em relação a x, a primeira derivada. Para o cálculo da integral, nós poderíamos utilizar a função integrate e aí colocar f de x. E vamos integrar em relação a x. Através do método de computação simbólica, poderíamos também